Seja muito bem-vindo, nossa primeira aula, turma Raízes do Lar. Vamos começar então uma série de encontros, segundas-feiras, das 19h30 às 21h, e o link para que você possa assistir no seu melhor horário conteúdo sobre arquitetura para mães da mãe arquiteta Érica Urbano. Hoje, a nossa primeira aula é a introdução sobre a arquitetura residencial. Os nossos encontros são 1h30, mas todas as aulas nós temos meia horinha, um tempo separado para uma fundamentação teórica, trazer um pouco de arquitetura, um pouco do conhecimento técnico, para que a gente, na hora da 1 hora de aula prática, de conversa, que a gente consiga, então, poder ter uma base para que a gente possa conversar e amadurecer a ideia que cada uma de vocês tem da casa de vocês. É bem específico, bem personalizado para caso a caso de cada casa. Então vamos lá. O que é arquitetura residencial? Esse conteúdo está no grupo do WhatsApp, o grupo das alunas, em PDF. Você pode tanto ler por lá, quanto pode imprimir e ir montando uma apostila se você quiser, ok? A arquitetura residencial ela é voltada para o planejamento e a construção das moradias. E aí ela acompanha a evolução da humanidade. Então é muito importante que a gente possa ter essa contextualização de hoje, né? Como que são as casas, os jeitos de morar hoje, mas de onde todos esses tipos de casa e jeitos de morar vieram, né? Então vamos um pouquinho para a história, né? Ela reflete a cultura, o clima, a tecnologia, a economia, modo de vida de cada pessoa. Estudar a história das casas ajuda a compreender como as necessidades humanas foram deixando de ser nômades e passaram a ser comunidades fixas. Então, o que é ser nômade, né? Nômade era um estilo de vida ancestral caracterizado por uma constante mobilidade de grupos humanos em busca de recursos naturais, água, alimento, a pastagem para os rebanhos, ovelha, gado. Esses nômades eles não possuíam uma residência fixa e eles dependiam da caça, da coleta, criação de animais para garantir a subsistência. E ao longo da história, diferentes tipos de nomadismo surgiram, incluindo o pastoralismo, o nomadismo de caçadores-coletores, comercial, cultural, espiritual. Eram características que os abrigos eles fossem naturais, como cavernas, logo lá no início, e começaram a desenvolver as tendas mais elaboradas, construções simples como madeira, pedra, barro, e as tendas que eram tecidos ali que eles levavam, montavam e desmontavam. Funções principais: proteção contra a clima, as intempéries, contra o frio excessivo, contra o calor excessivo, porque nós sofremos, né, com hiper e hipotermia. Então, em lugares muito frios, nós podemos morrer de frio, né? Então, o abrigo, a casa, ela vinha como um local de proteção contra intempéries, contra o clima e também contra predadores, contra animais, porque assim como os seres humanos no início da civilização eram caçadores, também existiam animais que eram caçadores, né, que podiam também estar comendo humanos, né? Então, por exemplo, se eles fossem caçar, ou mesmo que fosse uma pesca, não podia deixar, por exemplo, o resto de um peixe perto das casas, porque aquilo podia atrair. Vamos dar um exemplo assim que é mais conhecido, por exemplo, um leão, né? Ele vai farejar uma onça, ele fareja o cheiro, né?
da comida. Então, também tinha disso, de eles terem essa proteção contra esses animais que caçavam, né? Faz parte da história. E ao longo, então, das primeiras casas, que como elas eram pequenas, e elas eram organizadas de uma forma funcional, né? Para montar, para desmontar. Eram abrigos temporários, quando para esses casos dos nômades, né? Quando não eram as cavernas, essas tendas elas deviam ser leve, pensadas ali para ser fácil de transportar, né? Eles começaram também a desenvolver a questão do transporte, as carroças, então não dá para você ficar levando materiais muito pesados, né? Então tinham que ser leves para fazer o transporte mesmo, a mala e levar embora. E então, o que utilizavam? Peles de animais. Então, eles caçavam, comiam a carne e utilizavam a pele, o couro, para poder fazer. Então, esses tecidos eram costurados com peles de animais, galhos também, né? Ossos. Então, as estruturas, algumas partes eram osso. E havia uma mudança frequente para seguir essa jornada em busca sempre em busca de um lugar melhor, né? Existiam, claro, em alguns lugares as grutas naturais, né? E o que era muito bacana, você chegar e ter um lugar já pronto, mas às vezes você encontrava uma terra boa, algum lugar próximo à água e não tinha ali uma caverna, né? Um lugar que desse para você se abrigar, então você tinha que montar. Então, vamos fazer um paralelo entre as civilizações antigas, Egito, Grécia, Roma, com o surgimento das primeiras moradias nômades, né? Então, os nômades, eles buscavam caverna ou tendas, materiais simples, próprio da natureza, madeira, pedra, barro, e a função principal era de proteção proteção tanto contra clima quanto animal. Já quando começa a existir lá no início, né, a arquitetura, os arquitetos que começaram então a realmente construir para uma comunidade fixa, então no Egito o adobe, e eles utilizavam como um padrão pátios internos para ter iluminação, ventilação. Então também começou, além da proteção, começou a sentir a necessidade de que o ambiente fosse ventilado, fosse claro, iluminado. Na Grécia, então, também tinham esses pátios, e em Roma eles começaram a avançar ainda para construções com concreto e começaram a desenvolver a questão do tratamento e a parte de esgoto, né? Para onde que você conduzia, né, os dejetos. Não necessariamente ali ainda a questão de tratar em si, né? Mas a questão de transportar. Houve então um início com essa preocupação, né? Então, recentemente, atualmente, na realidade, é muito básico a gente pensar no banheiro como integrante à casa, mas nessas épocas, não, né? Então, todas essas civilizações, elas foram desenvolvendo degrau a degrau para a gente chegar hoje. Então, se hoje você tem um banheiro na tua casa, alguém sentiu essa necessidade, alguém pensou em como resolver esse problema, entendeu? Vamos lá. Então, para o Antigo Egito, as residências elas eram mais com barro seco ao sol, e existia também, começou a existir quando eles deixam de ser ali os povos nômades e vão se fixando, começa a existir também uma diferença de classe. E isso também se reflete nas construções. Então, existiam uma diferença também entre os castelos e as casas dos camponeses, né? Os palácios
e as casas dos operários, né? Então, os nobres tinham um poder aquisitivo e um acesso a alguns materiais diferenciado. Então, isso se reflete nas construções. Então, havia, eles buscavam pátios internos, ventilação natural, áreas separadas também para empregados. Então, hoje, quando você fala sobre a tipologia de sala e cozinha integrado, é porque hoje a própria família faz as suas alimentações. Lá atrás, num determinado momento, a cozinha ela não fazia parte do setor social, ela fazia parte do setor de serviço, porque existia alguém trabalhando ali, né? Então, era a cozinha separada de sala de jantar. Então, essa separação ela acontecia também por conta do funcionamento que existia ali quando se tinha, né, empregados tanto que moravam dentro da casa ou quando vinham trabalhar na casa. Então, as moradias populares elas eram mais simples, mais compactas, porque também não tinha essa necessidade de diferenciar setores entre o que era íntimo da família, o que era de serviço, porque era a própria família que fazia o serviço. Os egípcios nobres, eles utilizavam madeira, junco, papiro, e mesmo as casas que eram pequenas, né, elas tinham o atendimento do que era básico do abrigo de proteção, e ainda assim vários deles pintavam. Então, no arquivo do grupo nosso, tem ali algumas imagens que eu coloquei, que é muito bacana para que você possa ver como era bonita a casa. Eles buscavam um pátio, mesmo quando a casa era menor, não dava para fazer o pátio interno e a casa ao redor desse pátio. À frente, pelo menos, tinha um pátio como se fosse uma varanda para permitir ali a iluminação e a ventilação, buscando uma salubridade, né? Uma questão de qualidade ali, de saúde mesmo, que vem através da necessidade da ventilação e da iluminação por questões sanitárias e tudo mais. E na Grécia, eles passaram a procurar o quê? Proporção, harmonia, né? Então, a organização espacial, ela começa também, eles já estavam atendendo a questão do abrigo, estavam atendendo a questão da proteção contra a iluminação, contra o excesso do calor e do frio, e estavam conseguindo fazer a proteção contra os predadores. Então, eles começam a se preocupar com outras questões. Então, com a iluminação, estava conseguindo atender, começaram a fazer a parte de janelas, né, as aberturas, para iluminar, para ventilar. Então, começaram cada degrau, né, vem trazendo um importante ganho para a casa, para a arquitetura. Então, eles começaram a ter as janelas, começaram a ter as aberturas. Então, eles já começam a pensar, já resolvemos isso. Então, começaram a pensar na questão da harmonia, de uma proporção, de algo que fosse bonito. Além do funcional, né, eles começaram a procurar essa preocupação com a forma, tá? Então, começou a ter uma organização espacial que também vinha ao redor dos pátios, né? Buscando iluminação, buscando a ventilação, buscando uma saúde dentro do espaço, buscando um conforto. E na Roma antiga, os romanos começaram a desenvolver, então, concreto, aquedutos, sistema de esgoto, e os tipos de moradias, os domos e insulae. Não sei se essa é a pronúncia correta, mas os domos eram casas luxuosas, né? Enquanto os insulae, eles eram edifícios, começaram a fazer construções uma em cima da outra, o início dos prédios, né? Então, eles começaram a colocar uma casa aqui, outra casa aqui, outra começou lá na Roma antiga já. E começaram então a fazer os edifícios multifamiliares e eram famílias comuns. E uma coisa curiosa, uma curiosidade muito interessante.
Lembra que eu acabei de falar sobre a diferença entre você ter o banheiro hoje, mas em um determinado momento o banheiro não fazia parte das construções? Pensa lá atrás como era essa questão do esgoto, que eles estavam ainda desenvolvendo. Então, as casas de baixo, elas eram mais valorizadas, os andares de baixo, porque tinha uma facilidade com a questão do banheiro. E hoje ainda, se você vai, né, na Itália, em Roma, você vê que vários restaurantes, vários lugares, você desce para os banheiros. Os banheiros, vários deles eram desenvolvidos nos andares térreo. E, inclusive, alguns dos andares superiores não tinham banheiros. Então, os andares de cima também faltava água. Então, foi quando eles começaram a pensar que podia colocar uma casa em cima da outra, eles tiveram que começar a pensar como levar a água e tirar o esgoto desses segundos, terceiros, quartos, quintos andares. Então, nesse início, faltava a água. Então, quem estava em cima, por mais que tivesse uma vista privilegiada, né, tudo, era mais barato. Existia uma valorização dos andares térreos. E hoje é invertido, né? Hoje as coberturas, né, os andares mais caros são os superiores, né? Quanto mais alto, né, a cobertura ela é mais valorizada. Mas começou então esse desenvolvimento lá na Roma antiga. Então eles foram sentindo cada situação que eles resolviam, e eles tentavam desenvolver algo novo, eles percebiam uma nova situação, problema a ser resolvida, né? Então, quanto mais alto, pior para os romanos, né? Por conta da questão, então, da água, e também tinha uma particularidade da questão de perigo, né? De incêndio. As mangueiras dos bombeiros também não tinha pressão para chegar lá em cima. Então, estar nos andares térreo, e por uma questão de fogo, né? Eles eram também mais seguros. E aí, quando a gente vai para as casas na Idade Média, existia, né, lógico, variações também entre os países, entre as regiões, os climas, a cultura, tudo isso interfere na tipologia construtiva. Então, aqui é um resumo, uma introdução para que a gente consiga ter um acompanhamento temporal, que inclusive no nosso grupo eu coloquei lá essa linha do tempo, né? E as residências, então, elas variavam também, continuou existindo variações de classe social já lá na Idade Média, tá? E então tinham castelos, né? E assim, existia uma diferença até bem grande dos nobres, né? Que viviam até em castelos enormes, né? Com um monte de quartos e setores, né? E os camponeses que viviam em casas de madeira, de pedra. Existia, mesmo nos castelos, muito problema com iluminação, ventilação e umidade, porque a gente tem que lembrar que essa época dos castelos eram as épocas de guerra, né? Então, um país queria dominar o outro. Então, quando você analisa, quando você olha castelos, as janelinhas são pequenininhas. Eles eram tipo fortalezas, né? Para impedir, né? Se você vê aí os filmes, né? O que existia muito? A questão da preocupação de impedir que outros povos entrassem. Então, tinha uma séria preocupação com entrada, né? A entrada de muita segurança e as aberturas só mesmo para dar uma espiadinha lá fora. Isso então gerava muito problema com questão de iluminação, ventilação e umidade, né? Eram lugares mais escuros. Então hoje você pensa em luz, hoje você pensa em energia, mas a gente está falando de uma época em que não se tinha a rede elétrica, que a iluminação vinha por vela, lamparinas, né? Então, existia, mesmo nos castelos,
essas situações, problemas de umidade, ventilação e até de iluminação, tá? Eram ambientes fechados, defensivos, a preocupação era contra invasores de outros povos. Então, se lá no começo nós tínhamos uma preocupação com os predadores, aqui tinha preocupação com os invasores, né? Mas em um contraponto muito significativo, que no PDF eu até deixo as duas imagens lado a lado para que você possa ver. Temos então o Renascimento, que vem com uma valorização estética, com vitrais, com janelas mais amplas, buscando que a natureza do lado de fora, os jardins também fossem belos, a harmonia e equilíbrio, de simetria. Então passou-se a procurar pelo belo, pela simetria, por proporções. Passaram-se a fazer fachadas ornamentais, então assim, faziam esculturas, um monte de desenhos, porque tinha se passado um pouco daquele momento de que a preocupação era da segurança. Ali agora eles podiam embelezar, né? Então, foi um momento que teve uma influência clássica grego-romana, geral, então começou a ter uma comunicação entre os povos sobre os tipos de materiais, tudo, então foi tendo mais um desenvolvimento, tanto de qualidade, de variedade de material, quanto de estética. E então, eles faziam a parte dos jardins também, né? Se você vê filmes, né, e procura aí os castelos, não tinha muitos jardins, né? Era tudo muito cinza, tudo muito escuro, tudo muito pedra, né? E já daí depois, quando vem lá o Renascimento, se faziam jardins bonitos, então você também queria ver esses jardins do lado de dentro para fora, né? E as janelas, então, conseguem trazer iluminação, conseguem trazer ventilação, conseguem trazer a beleza tanto na estética, quanto as janelas viravam grandes quadros através dessas janelas, de tão bonito que era o lado externo também. Depois, ainda se viviam guerras, né? E teve também a Revolução Industrial e Urbanização. Então, vamos entender um pouco a questão de um pós-guerra e o desenvolvimento das indústrias foi trazendo a necessidade de que os funcionários, os operários morassem perto das fábricas. Então, muitas até das próprias fábricas desenvolviam sistemas de casas para que os operários morassem perto. E aí eles começaram a fazer uma padronização, casas iguais, uma do lado da outra, geminadas, encostadas, todas assim, padrão, né? Então, foi uma época em que eles estavam desenvolvendo o aço, estavam desenvolvendo o vidro. Então, com o Renascimento, que eles queriam aquelas janelas, o que é a janela? Vidro. E o vidro fica preso aonde? No ferro, entendeu? Então, começou a ter, para atender também a essa arquitetura, para atender, não era só uma arquitetura residencial, né? O comércio, banco, tudo vinha vindo numa renovação. Então, se precisava iluminar, precisava passar por uma janela, a janela se utilizava vidro, logo precisava se fazer o vidro, entendeu? Então, as fábricas de vidro, de ferro, de concreto. Então, uma coisa, entende a importância da gente entender essa questão histórica, de que uma coisa puxa a outra e está interligada a outra, então eles foram trazendo essas casas, né, iguais. Então, se antes cada um fazia da sua forma, cada um podia estar ali montando a sua tenda, desmontando, fazendo a casa, aqui eles começam a repetir, a fazer igualzinho.
Então, não tinha mais tanto uma questão de uma preocupação estética, a preocupação era com a questão da localização, a proximidade, para o ir e voltar, para poder ter uma produtividade, uma escala de trabalho, né? E então foi quando começou a desenvolver, então além da arquitetura das casas que estavam sendo desenvolvidas, nesse momento começou a desenvolver os bairros industriais, um conjunto de várias casas. E nesse momento houve então um crescimento urbano nas cidades acelerados, onde era para estar tudo próximo do comércio, das indústrias. E os novos materiais, o aço, o vidro, o concreto, foi permitindo maiores vãos, foi permitindo os galpões. Então, se eles estavam precisando de mais indústria, eles também estavam desenvolvendo como seriam os locais dessas indústrias, né? A amplitude, que antes os quartos eram pequenininhos, né? Não tinha muito como você afastar os pilares, as paredes para colocar a cobertura, que dependia então de uma madeira para você cobrir, né? Então agora eles tinham o aço, as vigas metálicas, né? E foi ganhando então essa possibilidade dos vãos livres. E aí as construções também conseguem ficar maior em escala e com menos custo, né? Tudo estava sendo desenvolvido. Então, assim, é muito curioso quando a gente pensa, quando você olha lá o meu material da linha do tempo, você também consegue observar o tempo de desenvolvimento de cada coisa. Então, se hoje a gente tem disponível ainda o adobe, o tijolo, a telha cerâmica, mas já tem o concreto, tem madeira, tem estrutura metálica, tem o vidro, né? Se hoje a gente tem tudo isso disponível, qual foi o tempo de desenvolvimento de cada uma dessas coisas, a necessidade sentida para esse desenvolvimento. Então, existe muito estudo e pessoas que se arriscaram ali a querer construir algo, né, que era tudo novo. Em algum momento, tudo isso foi novo. E aí vem a arquitetura moderna, que eles vão então se apropriando de todas essas, de todo esse novo. Então foi chamado de moderno. Então o nome moderno para aquela época era algo muito moderno e ficou como nome. Então hoje, 2026, a gente pensar lá na década de 70, 60, a 50, 60, 70 anos atrás, vamos pensar aí nos nossos avós, pais, né? Pode parecer estranho a gente pensar na nomenclatura deles ser moderno e não o que a gente está vivendo hoje ser moderno. Mas foi um contraponto muito grande, então a gente tem que entender isso. Houve um movimento moderno, não só na arquitetura, nas várias artes, e para aquele momento era algo muito moderno. Era algo muito moderno, tá? Então, as coisas, elas recebem alguns nomes. Então, isso é curioso, porque as pessoas falam, como assim? Arquitetura moderna? Hoje já aquilo já não é mais moderno, é ultrapassado. A gente escuta isso, né? Mas pensa no contexto de quando cada coisa aconteceu, tá? A arquitetura de Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Oscar Niemeyer era moderna para a época deles, tá? E até pra gente hoje, quando você anda, vê, pesquisa esses lugares, você fala assim, uau, né? Realmente foi um ganho de uma forma de pensar e poder construir absurdo de diferente do que estava sendo produzido até então. E existiam algumas regrinhas para receber essa nomenclatura, né, de que você estava fazendo uma arquitetura moderna. Eles eram preocupados com a funcionalidade dos espaços, com a simplicidade, a ausência dos excessos. Então, se no Renascimento tinha aquela busca por
por adornos. E assim, aqui entre uma coisa e outra tem vários outros estilos, tá? Eu tô fazendo um compilado, uma seleção para que a gente possa fazer um entendimento para o nosso curso da nossa turma Raízes do Lar. Mas teve também outros estilos nesse caminho, tá? Mas estou utilizando alguns dos mais conhecidos. Então, se no Renascimento existia, né, esculturas, na Revolução Industrial, quando eles vêm com o ferro, então era o símbolo de poder, você ter portões todo ornamentado, o ferro para você torcer, é muito mais fácil você fazer uma barra de ferro reto, do que você torcer. Então aí você tinha aqueles portões, aqueles guarda-corpos, tudo assim, desenhadinho, né? Com desenhos como se fossem flores, em aspiral, assim, dificílimo de executar esse tipo de coisa. Então, era algo que ostentava, né, um poder. Então, existia esse rebuscamento que, quando vem a arquitetura moderna, ele busca justamente tirar esse excesso. Não. O guarda-corpo, ele tem qual função? É proteger o corpo? O portão tem qual função? Cobrir ali a frente, a fachada, para que outra pessoa não entre sem ser autorizado? Então, ele não precisa desses rebuscamentos, desses desenhos todos, tá? Se ele for reto, vai estar cumprindo a função dele? Vai, então tá ok, tá? Não estou aqui, Érica, arquiteta, dizendo qual que é melhor ou não, qual que eu gosto ou não, tá? A minha fala, ela vem trazer para você o que era cada uma delas enquanto conceito, tá? Então, eles trouxeram para a arquitetura moderna a ausência dos excessos. Aqui eu não tô, quando eu digo assim que os portões, o guarda-corpo, que eles falavam assim, qual que é a função? É você não cair de um segundo andar? Então, ele tá guardando o teu corpo, então ele pode ser tudo reto. Eu não tô dizendo se eu gosto ou se eu não gosto, se eu concordo ou se eu não concordo, tá? Não é minha opinião. É o que era, tá? Essa era a ideia desse movimento. Eles queriam que os guarda-corpos, os portões, as janelas, as portas atingissem a função. Mas eles tinham uma preocupação também formal, mas não era com relação a esses detalhamentos. Então, a forma, ela vinha bonita também, tá? Só que limpa. Era uma procura de que fossem formas mais primárias, mais limpas, tá? Então, vem as grandes aberturas, né? Então, grandes janelas, grandes portas, porque dentro da função existia preocupação com a iluminação, com a ventilação, com o olhar para a paisagem, né? Trazer a natureza de fora para dentro através de grandes panos de vidro e o uso do concreto armado. E esse uso de concreto armado, ele vem com os pilares, com os pilotis. Então, eles tinham, num determinado momento, se fazia os pilares, né? Assim, né? Tinha o pilar. Deixa eu ver se eu tenho outra caneta aqui agora. Então, pilar, certo? E laje. Vem uma viga antes de pôr a laje aqui, tá? Então, qual que era a ideia? Que entre um pilar e outro... Eita! A ideia era que entre um pilar e outro colocasse as paredes ou as janelas, correto? Tá. Num determinado momento, eles fazem o quê? Eles afastam os pilares, de modo que a laje, ela fica com uma parte em balanço. E aí, os panos de vidro, as janelas, elas vêm nessa parte aqui,
de modo que você consegue uma leveza visual muito grande, em que você olha, parece que não tem pilar, parece que assim, que a viga lá no alto, a viga no alto parece que ela tá assim, sabe? Como se ela estivesse flutuando. Então, existe algumas observações, alguns pensamentos que foram muito interessantes. Então, tirar o pilar aqui da ponta, trazer ele para o meio e deixar a janela ainda assim aqui, foi algo que fez uma mudança, porque se antes você tinha um ritmo, um padrão, né? De janela, parede, janela, parede, janela, parede, aqui você consegue ter uma janela em fita, uma janela comprida de fora a fora, sem interrupção de pilar, porque esses pilares estavam afastados. Então começa a surgir uma nova forma de ver também a arquitetura. Então, nessa arquitetura moderna, eles estavam preocupados com funcionalidade, com uma simplicidade, mas não era uma simplicidade simples, tá? Era uma simplicidade perto do que estava sendo construído, mas tecnicamente era uma simplicidade técnica muito interessante, tá? E a ausência dos excessos decorativos na construção, mas eles gostavam muito de artes, né? Então tinham muitos quadros, cores, móveis com assinaturas. Então, os excessos decorativos, eles eram excessos também ali no sentido de você ficar esculpindo as paredes, a janela, o ferro, né? Os vitrais, que eram vitrais maravilhosos, né? As janelas agora elas ficam sem excessos, vidros lisos, né? Normais, sem aquela variação de cor e forma, tá? E então, quando eles fazem isso e eles começam a fazer esse uso mais como eles começam a fazer mais o uso da estrutura metálica do concreto armado, eles começam a ganhar liberdade dentro da planta, de modo que, assim, se antes era uma salinha, uma cozinha, um quartinho, um banheirinho, outro quartinho, com tudo divididinho, agora eles podem fazer tudo livre. Não depende da parede de uma divisão de um cômodo com o outro para que fosse sustentar a laje, para que fosse sustentar a cobertura. Eles conseguiam fazer, porque assim, ó, se eu tinha, por exemplo, lá na Roma Antiga, quando eles começam a fazer prédios, se eu tinha aqui um quarto, aqui no segundo andar, era o quê? Quarto. No terceiro andar, era o quê? Quarto. Se eu tinha no andar o banheiro, ele ia repetindo. Banheiro, 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 banheiro. A planta, ela era repetitiva, né? Parede sobre parede, parede sobre parede. Então, essa parede de um andar, depois que tinha laje, ela existia no andar seguinte, tá? Aqui, com o modernismo, eles trazem uma liberdade, a planta livre, de modo que um andar, ele não precisa se repetir no segundo andar. É livre. A parede de um banheiro do andar de cima não precisa estar sobre o banheiro do andar de baixo. O que você constrói embaixo, você pode construir em cima, independente do que está embaixo, tá? A planta livre, tanto para 2 ou mais andares, quanto para um andar térreo, eles conseguiam fazer coberturas com estrutura metálica, de modo, então, que não havia uma dependência de parede para colocar a laje da cobertura, porque eles já tinham conseguido vencer vãos maiores, tá? E aí eles conseguem o quê? Aberturas também maiores. Então, grandes aberturas, grandes portas, grandes janelas. E o uso do concreto, ele vem como algo muito legal no sentido de permitir formas. Se antes tudo era muito quadrado, certo que os castelos que utilizavam as pedras tinham as torres redondas, né? Mas as casas, elas vinham muito quadrado. Aqui o concreto, ele vai permitir mais fluidez. Você conseguia desenhar formas orgânicas e executar através do concreto armado, tá?
Então, não é uma questão de gostar ou não gostar de cada estilo, porque isso é engraçado, porque quando a gente chega na parte de arquitetura moderna, os alunos, né, e até os profissionais falam muito da questão de gosto. Gosto ou não gosto? Abstenha-se do gosto, mas entenda a importância, tá? O quanto isso foi importante. Então, se hoje você pode gostar ou não gostar, escolher o estilo que você vai fazer na tua casa, vem, né, como uma consequência desse movimento, dessa arquitetura também, tá bom? Então, assim, hoje a gente tem uma opção, eu quero fazer uma casa neocolonial, neoclássica, ou eu quero fazer uma casa minimalista. Você pode fazer a casa que você quiser hoje, porque as técnicas ou o desenvolvimento foi sendo construído ao longo de, não é nem séculos, é de milênios, porque as primeiras casas nômades, né, os nômades quando eles começaram, 10 mil anos AC, antes de Cristo, e nós vivemos em 2026 DC, depois de Cristo. Então lá no nosso histórico da nossa turma, tem para você conseguir visualizar, nós temos aí 12 mil anos, pelo menos aí, né, do que a gente sabe ali de registro, nós temos 12 mil anos de evolução histórica, e aqui eu só estou falando do morar, dos tipos de moradia, 12 mil anos de história. Então, a gente está vivendo, bebendo de uma água, né, limpa hoje, que muitos foram limpando e preparando ela para a gente, né? Então, hoje o nosso poder de escolha, ele vem desse trabalho, né, de muitos e muitos profissionais, pessoas que pensaram e desenvolveram algo em uma época, em uma cultura, em um país, para resolver algum problema, que hoje a gente pode não ter esses problemas, mas eles foram, mais uma vez eu falo, degrau a degrau de conhecimento, de desenvolvimento, tá bom? Aí a gente chega na arquitetura residencial contemporânea, que ela busca o quê? Lembra que eu falei para vocês que, assim, as construções, a gente tem o básico. Qual é o básico? Nós precisamos nos higienizar, porque a gente se alimenta, então nós precisamos alimentar para ficar vivo, né? É a base. Se você não come, você morre de fome, certo? É uma base. Mas se você come, você defeca, né? É natural. O que entra, sai. Então, você precisa higienizar, tá? Então, você precisa alimentar para se manter vivo. Você precisa se higienizar, tá? E você precisa dormir, né? Então, não tem como, é da natureza a humana, animal, você precisa descansar, você precisa dormir. Então, você precisa dormir, você precisa alimentar, você precisa se higienizar, certo? Então, as primeiras construções, se você passar frio, você morre de frio em alguns lugares, sim, né? Assim como você também pode morrer de calor, se você não estiver hidratando, bebendo água num lugar muito quente, você pode morrer sim de calor. Então, o que a humanidade fazia no início? Tentava suprir o básico, precisava sobreviver, certo? Então, era uma luta, uma busca pelo básico, ok? Conforme uma etapa foi suprida, subia-se para uma próxima etapa. Percebia, sentia-se uma nova dificuldade, passava para a próxima. Superava, encontrava uma solução, passava para a próxima. Então, por exemplo,
começaram a construir as casas uma em cima da outra, então precisava levar a água no último andar, né? Então foi se desenvolvendo as questões de aqueduto, de esgoto, foi sendo um desenvolvimento. Um povo, uma cultura encontrando com o outro, foi também mesclando os conhecimentos, entendeu? Então, entenda, cada momento teve a sua dificuldade, a sua solução e uma próxima etapa. Então, quando a gente chega na arquitetura contemporânea, o que você consegue buscar e equilibrar? Você já tem essas coisas, essas questões supridas, então começa a buscar por sustentabilidade. Começou a produzir muito material, construir muita casa, muita indústria, muito comércio. Começou a perceber que alguns materiais iam estar acabando. Então começa a se ter uma preocupação também, não que não existisse essa preocupação em outros momentos, tá? Em outros momentos, essas preocupações, elas sempre podiam estar ali paralelas em cada etapa. O que muda é a questão do que se torna prioridade naquele momento, uma preocupação mais importante. Então, nesse momento, começa a ter uma busca pela sustentabilidade, pela preocupação. Nossa, se eu usar esse material ou não, vamos buscar por uma consciência, né? Não escolher o material só por escolher, não, mas vamos pensar no porquê de cada escolha, entende? Então, começa a ter busca por sustentabilidade e por tecnologias, né? Então, assim, novas tecnologias sempre foram acontecendo. Então, eu estava procurando tecnologias para quê? Para atender o conforto, para atender também questões de estética. Começou a ter aqui o que se chamam de casas inteligentes. Começou a entender também como era a questão da iluminação natural, cruzada, ventilação, a importância, já começa a se realizar também pesquisas, entendimentos sobre a importância da natureza, como de fato aquilo impacta no psicológico, no emocional. Começa a entender os níveis que passaram a ser buscados e atendidos e o reaproveitamento de materiais, reciclagens, né? Formas de utilizar, assim... Por quê? Aumento de população, aumento de construção, aumento de lixo, não é? Então, calma aí, tem muita coisa indo pro lixo, que será que essas coisas realmente são lixo? Será que não tem como a gente reaproveitar? Então, é isso da arquitetura contemporânea, tá? Então, vamos lá. Na arquitetura contemporânea, um resuminho, eles começaram a buscar, então, um equilíbrio entre estética, conforto, sustentabilidade, tecnologia, vem com casas mais inteligentes, buscando iluminação natural e cruzada, mas sim fazendo uso de iluminação e ventilação artificiais, mas buscando por um consumo energético mais eficiente, então também buscando o desenvolvimento desses equipamentos, integração com natureza, reaproveitamento de materiais, valorização do design de interiores e bem-estar, tá? Então, é isso que é bacana, começa a se ter muita preocupação do emocional. E aí, a formação das casas. Basicamente, sala, cozinha, integradas ou não. No momento, vem tendo mais a busca pela integração. Dormitórios, banheiro, área de serviço, lavanderia e as áreas externas de lazer. Essa é a configuração mais padrão, mais comum do que é a casa. Aí o que varia de modo geral é a quantidade de dormitórios e se é suíte, se tem um banheiro ligado para o quarto ou não, né? E como elementos básicos para pensar na arquitetura residencial, o programa de necessidades, a questão dos fluxos, das circulações, conforto,
térmico, lumínico, acústico, né? Se a janela, por exemplo, se ela consegue vedar bem os ruídos da rua ou não, iluminação e ventilação, questões das estruturas, dos materiais, das estéticas. Então, isso vem tudo na questão dos elementos básicos, que, independente ali da época, era algo que se buscava estar atendendo. Foi mudando também as questões de tamanho. Então, em um determinado momento, houve muito a busca por ambientes maiores e maiores e maiores. Mas ambientes maiores também dependem de uma manutenção e limpeza e tempo para fazer essa limpeza e dinheiro, custo, lógico, porque uma sala muito maior vai ter muito mais iluminação e isso vai refletir na sua conta de energia. Uma sala menor, né? Então, uma casa maior, com mais quartos, com mais iluminação, com mais equipamentos, tem a tendência de ter um custo de conta mensal de energia maior. Mas começaram-se então a buscar também tecnologias mais ecológicas, como, por exemplo, as placas fotovoltaicas, fototérmicas, questão de consumo de água. Então, também começou a se ter, né, os boilers residenciais, né? Então, tudo que às vezes você observava que trazia alguma situação, problema, vinha uma tentativa de solucionar. Não uma única, né? Algumas várias, tá? Então, o que a gente observa como uma conclusão aqui? Que a casa, ela influencia diretamente na vida das pessoas, mas a vida das pessoas influencia diretamente nas casas. É uma mão dupla aí, né? Então, mais do que construir paredes, é criar espaços. A arquitetura é uma criação de espaços, mas não são espaços, qualquer espaço. É um espaço que acolhe, é um espaço que conecta, é um espaço que se transforma com as necessidades de cada etapa de vida, de cada cultura. Então, assim, a importância da arquitetura residencial, Érica, diria que ela vem junto também com essas questões básicas do que é do ser humano. Então, se o ser humano precisa de proteção e ele quer um abrigo para se proteger, a casa vem para essa proteção, né? Se ele precisa se higienizar, a casa vem como lugar em que ele vai se higienizar. Se a gente precisa descansar, a casa vem com esse lugar para oferecer o sono, o descanso tranquilo. E aí envolve questões de ruído ou não, entende? O grande sistema, a grande dinâmica que envolve tudo isso. E o que a gente observa, o que eu venho observando numa questão de alta, é que a gente está tendo uma compreensão de que nós somos uma combinação corpo, alma, né, mente. Então a gente precisa de um lugar para se proteger, para proteger o nosso corpo. Sim. Nós precisamos de um lugar para integrar, né, a conectar a família, a algumas atividades, sim. Mas dentro de cada um de nós existe o quê? Um sentimento, pensamentos. Então, como que são essas relações com os sentimentos? Então, como você sente a casa? É uma casa realmente confortável, que te acolhe? Ela é uma casa que ela realmente te ajuda a você ganhar tempo nas atividades ou gasta tempo? Ela está de acordo ou não com a sua fase de vida? Você está gastando muito mais tempo da tua vida para manter uma casa, seja ela porque ela está grande demais, porque tem atividades demais, porque tem manutenções, limpezas demais, ou ela é uma casa que ela está te
ajudando a você ser o melhor que você merece, precisa ser, entende? Então, hoje, para a minha arquitetura, a forma que eu trabalho, eu busco esse olhar. Então, conseguimos suprir as necessidades básicas? Conseguimos? Ok. Mas vamos então olhar para o seu lar, porque o lar, ele é o funcionamento independente de onde ele esteja, né? Então, ele é algo que transpõe paredes, né? Ele está de acordo com a casa que você vive. Então, como é que a gente pode identificar a sua vida, a sua rotina, os seus sentimentos, as suas necessidades, a sua fase de vida dentro da tua sala, da tua cozinha, da tua casa, da tua área de lazer? Então, assim, vou dar um exemplo muito curioso para a gente conseguir finalizar aqui, que é assim, ó, é muito comum as pessoas pensarem no ambiente, às vezes, de lazer. Ai, eu quero um espaço grande, né, um quintal para receber visita, quero piscina para receber visita, e aí você fala assim, tá, dos 365 dias do ano, quantos dias você recebe visita? Você sabe qual é o custo mensal para você manter todos os dias uma piscina, um jardim limpo? Então, antes de algumas decisões que podem te custar financeiramente, e custar financeiramente significa que você vai ter que trabalhar para pagar aqueles custos, seja mesmo que você vá limpar a piscina, tem os materiais da piscina. Mesmo que você esteja limpando, teoricamente você poderia estar usando o teu tempo para fazer outra coisa. Se você está tendo um gasto com a tua piscina, significa que você está tendo que trabalhar você está tendo que ficar horas a mais trabalhando para pagar a piscina todos os meses. No final do ano, quanto que essa piscina te custou? Não só em custo financeiro, mas em tempo. E se você está trabalhando para pagar a piscina, você está deixando de viver algo, às vezes, em algum momento, com a tua família, com os teus filhos, com os teus pais, em casal. Então, quando você faz uma análise e fala assim, olha, a minha família usa e aproveita a piscina o máximo, quase que até no inverno, até no frio, a gente está aproveitando. Justificou? Ótimo. Que bom. Então, as decisões, elas precisam ser tomadas com consciência e compreensão. Então, é isso tudo que eu venho abrangendo na forma que eu trabalho. É o entendimento do que é importante para você e do que é possível, né? Do que você quer, do que você pode, do que você precisa, né? Então, é o querer, o poder e o conseguir, né? Estar dentro das suas possibilidades para que o esforço que você faça para conseguir ter e fazer algo, ele seja realmente um esforço que valeu a pena, sabe? Porque todo esforço ele traz algum sacrifício. Então, esses sacrifícios, eles estão sendo conscientes e pensados. E quando você é família e você está pensando na casa, né, marido, esposa e filhos, as decisões todas, elas não, ela deixa, então assim, eu como mãe de duas, as minhas decisões hoje, eu não tomo elas só por mim. Eu tenho outras duas vidas que dependem de mim. Então, as minhas decisões hoje, elas são pautadas em o que vai ser melhor para mim, para minha filha, para minha outra filha, para o meu marido, para minha família. Eu não penso mais isolado. Então, quando a gente fala sobre arquitetura familiar, arquitetura para mães, é um olhar porque eu sou mãe, eu sou arquiteta. E essa visão de viver a casa, né? Então, assim,
eu sou a dona de casa, eu sou a arquiteta que tanto trabalha em casa quanto a arquiteta que trabalha fora de casa. Eu sou a mãe que concilia, né, o horário de almoço. Eu tenho que almoçar, mas eu não almoço sozinha. Eu tenho uma filha que eu busco na escola e outra que eu vou levar. Como é que é essa dinâmica, esses horários todos, entende? Então, eu trago esse olhar para as minhas clientes. E no PDF eu deixo lá no final, então, um resumo, as datas e as referências do que eu fui falando aqui, que a gente faz uma pesquisa, né? E aí, então, se você tiver o interesse nesse material e se tiver qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande beijo!